Oi, tudo bem? Hoje, dando continuidade no projeto Psique em Cena, eu quero fazer uma análise selvagem desse livro incrível que é O Grande Gatsby. Esse livro, escrito por Scott Fitzgerald, ele foi lançado em 1925, onde o espírito da época nos Estados Unidos era de um movimento do pós-guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, onde começa a ter uma efervescência cultural, explodem os clubes de jazz, né? Começa a ter uma nova movimentação, a lei seca, né? A ascensão da máfia, muito racismo, muita misoginia. A mulher começa a ter movimentos de cortar cabelo, de estar um pouco mais ousada. O movimento econômico, para uns é ascendente, para outros é a miséria. Então é um estado cultural de espírito de época que foi muito marcante nesse período. O Fitzgerald, quando ele faz Gatsby, né, que ele escreve Gatsby, ele apreende a persona e a sombra do espírito da época de uma forma muito interessante. Então, a nossa leitura selvagem vai se aproximar Jung de Fitzgerald sobre o olhar desse personagem incrível que é o Gatsby. Então, para conceitualizar, Gatsby, ele foi um rapaz em que foi lutar na guerra, pobre, conhece Daisy, em que ela está ali como uma enfermeira. Daisy é linda, é rica, flui numa camada da sociedade em que ele, Gatsby, nunca vai pertencer. Então, quando ele se apaixona por Daisy, e ela também gosta dele, né, eles acabam se distanciando por outros motivos, né? Mas ele projeta na Daisy aquilo em que ele quer ser, o lugar onde ele quer pertencer. E ele vai construir a vida dele no sentido de uma ascensão meio velada, não é falada explicitamente no livro, mas tudo leva a crer de que ele vai ascender fazendo um processo assim mafioso da associação ali da lei seca, né, fazendo esse comércio ilegal, meio atrelado à máfia ou coisas escusas. Mas ele ganha muito, muito dinheiro e muita proeminência. O problema de Gatsby é que ter dinheiro não é ter pedigree nesse momento. Então, conforme ele vai construindo e sedimentando a persona dele, ele cria um determinado tipo de sotaque. Ele cria uma narrativa de uma faculdade em que ninguém tem certeza de que ele estudou, Yale. Ele vai montando a arquitetura, né, teatralmente da vida dele, ou seja, ele vai cada vez mais se identificar com a persona. Para Jung, a psique ela é opositória e complementar, né? Então, quanto mais identificado com a persona, mais intensa, densa é a sombra dele. Daisy, ela é vazia, ela é linda, ela tem a voz do dinheiro. Fitzgerald usa essa expressão que eu achei sensacional para metaforizar a superficialidade de Daisy. Ela se casa com um cara chamado Tom Buchanan. E esse cara, ele é jogador de futebol americano, ele é lindo, forte, um pouco cruel, né? Ele não se sente culpado das coisas em que ele já fez ou faz. Ele tem uma amante chamada Myrtle Wilson, e ele não esconde isso de ninguém, a Daisy sabe, e ela, né, tá ali tentando lidar com essa situação. Então, é uma família muito montada nesse aspecto da persona, dessa aristocracia, dessa fluidez social frágil e super separada do si mesmo, né, sem essa identificação. Então, quando o Gatsby reencontra a Daisy através do narrador, que é o Nick Carraway, o Nick ele é uma espécie de é como se fosse um ego, assim, sabe? Ele é o observador, ele é o cara em que ele vai sacar essa superficialidade do Gatsby, essa persona. A persona e a superficialidade de Daisy, a crueldade do Tom. Ele vai se envolver pela Jordan, né, em que ela é uma golfista, ela é jogadora de golfe, identificada com a ânima, ela é uma mulher em que se afasta dos sentimentos. O Nick
É um cara em que veio para tentar ganhar a vida honestamente, mas não dá lá muito certo. E ele vai se deslumbrar pelo estilo de vida, né, em que o Gatsby tem, proporciona e o que ele é. Mas não deslumbrar no sentido da inveja, é no sentido da curiosidade. Ele vai toda hora ficar questionando esse movimento do Gatsby, da Daisy, do Tom, né? Então é uma situação assim meio paradoxal, onde ele se aproxima sem se envolver. E conforme o romance vai acontecendo, as projeções de ânima em que Gatsby faz na Daisy, né, onde eles se aproximam e ele se reapaixona por ela, mas não é por ela, é pela imagem da projeção em que ela traz nele, é a voz do dinheiro. Daisy está muito encantada por aquilo em que o Gatsby oferece, que é esse olhar de deslumbramento que ele tem por ela, mas ela não se envolve no sentido da conexão amorosa e afetiva. Tom, de verdade, não gosta muito de Daisy, ele tem ela como posse. Ele tem a Myrtle como amante, mas ele também não se apaixona. A Myrtle, ela é casada com o George. O George é um mecânico de Tom. Então, a gente vai percebendo em que o Tom usa Myrtle, o marido, como ferramentas da sustentação do seu bem viver, né? É uma dinâmica muito baseada nesse lugar de projeção de persona, de sombra, de afastamento da alma. As pessoas estão profundamente desconectadas em si mesmas e o negócio vai ascendendo numa superficialidade insuportável do viver. Quanto mais elas tentam mostrar algo em que elas não são, elas estão se perdendo profundamente delas mesmas. Chega num determinado momento de que acontece um grande acidente de carro, né? A Daisy, ela está dirigindo, atropela a Myrtle sem querer, que é a amante do marido. A Myrtle morre e ela não assume a culpa. Ela está com o carro de Gatsby. Então essa culpa vai atribuída ao Gatsby. O George, completamente enlouquecido pela situação, ele invade a casa de Gatsby e o mata. Gatsby, ele era um cara extremamente celebrado nas festas, ele dava festas selvagens, intensas, cobiçadas, pessoas vinham de todos os lugares, sendo convidadas ou não, para participar desse movimento, para verem e serem vistas, e tinha uma situação intensa, né, que participar da vida de Gatsby era estar na ascensão, no hype da sociedade. Mas quando ele morre, foi uma das cenas mais tristes descritas, pelo menos na literatura em que eu vi, assim, sabe? Nesse sentido do profundo abandono e descartabilidade do outro. A morte de Gatsby, ela foi velada, né? Aconteceu praticamente por 3 pessoas. Nick, o pai de Gatsby e um jardineiro. Todo aquele hype, aquela sociedade, aquele olhar em que as pessoas tinham pelo dinheiro e pela projeção da persona em que Gatsby fingiu ser, esvaiu. E aquilo mostrou o profundo vazio, o profundo nada, a desconexão profunda, inclusive, da alma de Gatsby para com ele mesmo e da falta das conexões verdadeiras do viver na sociedade. Agora, se a gente traz essa reflexão para a atualidade, vamos trocar. Hoje não são mais festas grandes, suntuosas. Hoje é o hype do Instagram. A gente vai se esforçando cada vez mais para tentar receber cliques, likes, curtidas, seguidores. E quanto maior esse número, mais a nossa persona tende a se adaptar nesse momento para se encaixar nessa forma plástica de ser e de viver. Aqui fica um cuidado. Quanto mais a gente se identifica com a persona, mais a nossa sombra tende a evoluir e a crescer. Então a gente também precisa olhar o Gatsby atualizado nessa provocação em que o Fitzgerald faz pra gente da superficialidade da vida. Quanto mais a gente se distancia do chamado do nosso self, do si mesmo, mais egóico, mais cindido a gente está da alma. Gatsby é uma lição de persona
e sombra. Vale a pena de você conferir. Meu nome é Daniela Eusébio, sou analista junguiana, professora de psicologia analítica e arte-terapia e te convido a gente fazer leituras junguianas dessas grandes obras, porque elas revelam a nossa psique em cena na atualidade.